Oi, turma! No vídeo anterior, a gente viu a definição do que é a solução de um sistema linear qualquer. E também verificamos se alguns elementos são solução de um sistema linear dado. Mas a gente não aprendeu a calcular essa solução. O que é que nós vamos fazer agora? Aprender a calcular a solução de sistema linear 2 por 2. Ou relembrar, porque muitos de vocês já viram isso. Então, nessa aula 4, nós vamos apenas aprender a calcular sistemas lineares 2 por 2. Sistemas lineares de ordem maior vai ficar para a aula 5, que vai ser a última aula do bimestre. Então, bora lá. Qual é a ideia? Nós vamos resolver 3 exemplos e cada um deles com um método diferente. O primeiro aqui é o método da adição. E vocês vão lembrar o seguinte, como é que funciona o método da adição? Se eu tenho dois elementos que são iguais e opostos pelo sinal, eu posso simplesmente somar os elementos dessa equação para cancelar um deles e ficar apenas com uma letra. E daí eu consigo obter o valor dessa letra. Então, somando aqui, esse x já vai cancelar com esse menos x. Fica menos 2y mais y vai dar menos y. Igual a quem? Soma aqui também. 1 mais menos 2 vai dar menos 1. Multiplicando por menos 1, a gente vai obter que o y é 1 positivo. Encontrei o valor do y. O que é que eu faço agora para descobrir o valor do x? Escolho qualquer uma das equações para substituir y e encontrar x. Então, eu vou escolher, por exemplo, a primeira aqui. Então, da primeira, a gente tem que x menos 2y é igual a 1. Mas nós obtivemos que o y é 1. Então, substituindo, a gente fica com x menos 2y vezes 1 igual a 1. Passando o menos 2 para o outro lado, x fica igual a 3. Então, quem é a solução desse sistema? A solução desse sistema é formada pelo par cujo x é 3 e o y é 1. Esse sistema ele tem apenas uma solução e por isso a gente diz que ele é um sistema possível determinado. É SPD. A gente vai ver com mais detalhe mais à frente isso aqui. Vocês podem ainda se perguntar para que tem esse desenho dessas duas retas aqui. A questão é o seguinte, cada uma dessas equações, ela representa a equação de uma reta. Basta a gente isolar o valor de y. Então, se eu pegar a primeira equação, vou colocar aqui primeira, aí isolando o valor de y, fica menos 2y igual a 1, passando o x para o outro lado fica negativo. Então, resolvendo aqui, a gente vai obter que y é x sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, isso aqui é a equação de uma reta. Para a segunda equação, a gente fica com o seguinte, isolando o y vai ser igual a x menos 2. E aqui é o seguinte, como cada uma dessas equações representa a equação de uma reta, encontrar a solução do sistema é encontrar os pontos que são comuns às duas retas, ou seja, os pontos que estão na interseção dessas retas, porque é um ponto que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Então, essa reta em verde, ela representa a primeira equação. Já essa reta em vermelho, se vocês forem fazer a construção do gráfico dessa função, vai ser a reta que representa a equação nesse segundo caso aqui. Então, encontrar a solução desse sistema é encontrar os pontos que estão em comum. Se nós não tivéssemos feito essa conta aqui e quiséssemos simplesmente fazer o gráfico das duas, o que é que nós faríamos para encontrar a solução? Basta pegar o ponto que está na interseção das duas. O ponto aqui é exatamente o ponto A, que tem a abscissa 3, ó, e ordenada 1. Então, é o ponto, como a gente encontrou, 3, 1. Esse é o ponto que está na interseção. Observem que essas duas retas, elas são concorrentes. O que isso significa? Que elas têm um único ponto em comum. Quando as retas que representam as equações do sistema forem concorrentes, esse sistema ele vai ter uma única solução. Então, a gente resolveu o exemplo 1 pelo método da adição. O outro método seria a junção de uma manipulação mais o método da adição. Como é que funciona aqui? Se a gente fosse somar já de cara essas duas equações, nenhuma das letras iam ser canceladas, né? Porque x mais 2x dá 3x e y mais 2y dá 3y. Então, não seriam canceladas. Como aqui tem 2x, para que eu cancele o x, por exemplo, eu posso multiplicar toda essa equação aqui acima por menos 2. Então, multiplicando ela por menos 2, vai aparecer o menos 2x. E depois, quando eu somar com esse, o x vai ser cancelado. Então, a gente vai obter um novo sistema
eu vou multiplicar o menos 2 por todos os elementos da primeira equação apenas. Aí fica menos 2x menos 2y igual a menos 2, que é menos 2 vezes 1. E repito a segunda equação sem modificá-la. Feito isso, o que é que a gente faz? Vamos agora somar. Quando a gente soma, menos 2x com mais 2x dá 0, mais menos 2y com mais 2y também dá 0. Isso igual a quem? Menos 2 mais 3, que dá 1 positivo. Oxe, professora, chegamos em 0 igual a 1. E isso é um absurdo. Isso está implicando que esse sistema ele não tem solução. Porque se ele tivesse solução, a gente ia encontrar um valor para x e para y. Mas resolvendo o sistema, nós chegamos em um absurdo. Isso implica, então, que o sistema não tem solução. E se vocês forem ver a interpretação geométrica, na primeira equação, se a gente isolar o y, a gente fica com y igual a 1 menos x. Já na segunda equação, se a gente isolar o y, vamos ficar com y igual a menos x mais 3 sobre 2. Então, essas equações, elas vão ser representadas aqui por retas. A reta que está em vermelho é a reta da primeira equação. Então, essa daqui é da primeira e essa reta aqui é da segunda. E vejam que elas são retas o quê? São retas paralelas. Elas não têm nenhum ponto em comum. Como elas não têm nenhum ponto em comum, esse sistema aqui ele não tem solução. Porque não existe um ponto que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, não existe um ponto que está nas duas retas ao mesmo tempo. Quando o sistema não tem solução, a gente diz que esse sistema ele é impossível e representa com SI. Sistema é impossível, que ele não tem solução. Então, para finalizar, a gente tem agora o último exemplo, que é o terceiro. E observem que até agora a gente já viu dois métodos, né? Relembramos dois métodos, que é o da adição e o método quando a gente faz uma manipulação para depois realizar a adição. Mas existe também o método da substituição. E qualquer um dos três, eles vão dar sempre a mesma resposta. Então, vocês podem utilizar qualquer um deles. Como é o método da substituição? É o seguinte, eu olhar primeiro para uma equação e isolar uma letra dela. Então, aqui, se a gente olhar para a primeira equação, x menos 2y é igual a 1. Se eu quiser isolar x, eu fico que x é igual a quem? A 1, passo menos 2y para o outro lado, mais 2y. Então, x é igual a isso. Isolei o x na primeira e vou substituir ele na segunda. Então, vindo aqui na segunda equação, a gente tem 2x menos 4y igual a 2. Só que eu encontrei que o x é quanto? É 1 mais 2y. Então, eu vou substituir aqui. Fica 2 vezes 1 mais 2y menos 4y igual a 2. Com essa substituição, a gente fica só com a letra y. Então, a gente resolve aqui e encontra o valor de y. Então, resolvendo, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2y dá mais 4y. Menos 4y igual a 2. Observem aqui que nós chegamos em quê? 2. 4y com menos 4y vai dar 0. Então, chegamos em 2 igual a 2. Agora, danou-se, professora. A gente não chegou em nenhum valor para y e nenhum valor para x. O que isso significa? Isso significa que esse sistema ele vai ter infinitas soluções. Como é que é dada essa solução? Ela é dada em função de uma letra. Se a gente chegou aqui que x é igual a 1 mais 2y, então eu dou valores para y e encontro o valor para x. Observem que nós chegamos em 2 igual a 2. Isso aqui não é um absurdo. Quando a gente chega numa igualdade que é verdadeira, é porque o sistema ele tem infinitas soluções. Então, se a gente pegar, por exemplo, y igual a 1, quem vai ser o x? O x, por essa equação, vai ser quem? Vai ser x igual a 1 mais 2, que é 3. Então, o par 3, 1 é solução. Agora, se a gente pega y igual a 2, nós vamos obter o quê? Que x é quem? 1 mais 2 vezes 2. Então, x é 5. Isso implica agora que o par 5, 2 também é uma solução. E existem infinitas soluções. Basta você dar qualquer valor para y, que você vai encontrar o valor de x a partir desse valor de y. E geometricamente, né, em forma de gráfico, o que é que está acontecendo aqui? Se vocês fizerem o gráfico da equação dessa reta e fizerem o gráfico dessa outra, vocês vão ver que o gráfico é o mesmo, porque elas são retas coincidentes.
Aqui tem que ficar em cima do azul. Elas são retas coincidentes. Como são retas coincidentes, com nomes distintos, isso significa que elas têm todos os pontos em comum. Como tem todos os pontos em comum, esse sistema ele tem infinitas soluções. Quando o sistema tem infinitas soluções, a gente chama ele de SPI. É um sistema possível indeterminado. Por que indeterminado? Porque existem várias soluções. Então, a gente não consegue determinar todas elas porque são infinitas. Pronto, pessoal. Então, para finalizar, vamos colocar aqui resumidamente o que significa aquele SPD, aquele SPI, aquele SI, como a gente viu. Então, os sistemas lineares, não apenas os 2x2, os de qualquer ordem, M por N, eles podem ser classificados quanto à sua solução. Então, um sistema ele vai ser possível ou impossível. Quando ele for impossível é porque ele não tem solução, como é o caso do exemplo 2. O sistema não tem solução, então ele vai ser o quê? Vai ser SI, a gente representa assim, sistema impossível. Agora ele pode ser também um sistema possível. O que significa? Significa que ele tem solução. E esse sistema possível é dividido em dois casos. Existem os sistemas possíveis determinados, que são aqueles que existem uma única solução, como é o caso do exemplo 1, e a gente representa com SPD. E existem os sistemas possíveis indeterminados, que são aqueles que têm infinitas soluções, que a gente representa com SPI.